Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, os círculos tomam o aspecto de um átomo, que dá lugar a um globo terrestre, que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Sequência de imagens de matas e florestas. O que seria das nossas matas e florestas sem os animais silvestres? Sem as aves que aparecem no fim do dia, responsáveis por um dos mais belos sons da natureza. Tamanduá, iguana e onças pardas. Ou sem o olhar intimidador da onça parda, sem a presença inconfundível da pintada, Imagens Projeto ou É da o onça Bicho. preta que vez ou outra é flagrada nas unidades de conservação do Cerrado brasileiro. Sem bichos silvestres, a natureza perderia todo o glamour de selva, de vida bruta, e o homem continua sendo a maior ameaça para a fauna e a flora do planeta. Sequência de imagens de matas e florestas. Imagem aérea da Universidade de Brasília. No meio ambiente por inteiro desta semana, você vai ver que em algumas cidades brasileiras aumentou o número de resgate de animais silvestres. Policiais ambientais resgatam animal. Vamos mostrar as causas desse problema, o trabalho da Polícia Militar Ambiental e iniciativas que buscam ajudar a salvar a vida dos animais. Animal silvestre é diferente do domesticado, que convive bem com as pessoas, como gatos e cachorros. O silvestre tem vida livre, pode andar em bando ou ser solitário, como o lobo-guará. Ele pode ser classificado como nativo, que ocorre naturalmente em determinadas regiões, ou exótico, aquele que veio de fora. Que são aqueles que Roberto Cabral, são coordenador originários de operações e naturalmente de fiscalização do outro continente, de outro país. Então, um elefante é um animal silvestre exótico, um leão é um animal silvestre exótico. Uma lhama, que não existe no Brasil, né, a princípio seria um animal silvestre exótico, mas como ela sofreu um processo de domesticação, no Brasil ela é considerada doméstica. No Distrito Federal e outras unidades da Federação, aumentou o número de resgate dos animais silvestres nos centros urbanos. O principal motivo é a ocupação desordenada. A construção de moradias e a expansão desenfreada das cidades têm diminuído os habitats naturais dos bichos. O avanço da malha urbana acaba sendo bem significativo. E com isso acaba provocando a morte de vários animais pelo simples fato deles não terem onde sobreviver. Além disso, tem um conflito que vem na esteira do avanço da malha urbana, que é um encontro dessa população urbana com os animais silvestres que existiam ali naquele local. Nesse conflito, muitos animais se tornam vítimas de quem os encontra. Principalmente nos répteis, quando a gente considera serpentes, que são as cobras popularmente dito, eles são muito mortos pela população. Em geral, a população, quando encontra um animal desse, considera que esse animal é perigoso a ela, e nem sempre isso é, e mata o animal. É a primeira reação da população. Os bichos silvestres que sobrevivem nas cidades geralmente são resgatados por militares do Batalhão de Polícia Ambiental. O do DF, por exemplo, resgatou 2.346 animais em 2018. No ano anterior, foram 2.183. No Mato Grosso, foram 850 animais resgatados em 2018, contra 619 em 2017. Em Minas Gerais, foram quase 700 bichos a mais resgatados de um ano para o outro. Quando um bicho invade nossa privacidade, olha, o susto pode ser grande. Policial resgata animal em piscina. Parkway, Distrito Federal. No fim do ano passado, os moradores desta casa foram surpreendidos por um jacaré se refrescando na piscina. Imagens PMDF. Eles logo chamaram a PM Ambiental. Rapidamente, os militares resgataram o animal, que foi contido e levado para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres do Ibama. Agora, preste atenção nesse vídeo. A serpente, conhecida popularmente por achatadeira, foi vista no quintal de uma casa em Sobradinho, Distrito Federal. Ao lado, os cachorros não têm noção do perigo. A posição é de ataque. Ela dá o bote e, por sorte, não fere ninguém. A cobra, que não é venenosa, foi resgatada e levada para o Centro de Triagem do Ibama. Lucília Álvares, O Ibama, advogada. ele recolhe esses animais e vai colocar no habitat natural deles, normalmente. Caso não seja possível colocar no habitat, ele vai tratar os ferimentos, porque muitos animais morrem, são machucados, e depois vai colocar em cativeiros, ou mandar para estudos científicos, tem essa possibilidade, ou devolver para a natureza. O meio ambiente por inteiro veio a Planaltina, a 40 quilômetros da área central de Brasília. Estamos em uma escola pública que atende quase 100 crianças de 4 a 12 anos. Nos últimos dias, a Cleonice, que é auxiliar de limpeza, abriu o banheiro feminino e deu de cara com essa cascavel.
O que passou pela tua cabeça na hora que você viu a cobra na sua frente? Cleonice Almeida, auxiliar de limpeza. Foi assustador, que ver uma cobra daquele tamanho e aquele barulho muito estranho. Na hora que eu vi, eu fiquei desesperada. O que você pensou? Eu fiquei com medo dela me dar um bote e na hora eu só pensei em correr. Foi o que ela fez. Correu, avisou os professores e ligou para a PM. Eu só pensei nas crianças, né? Uma picada daquela é violenta. A polícia chegou meia hora depois e resgatou o animal. Uma cascavel já adulto, será feito o seu resgate. Quer dizer, mais do que isso, a cobra venenosa foi levada com toda a segurança para as salas de aula. E as crianças aprenderam a importância de um animal como esse para o ecossistema e também como agir nessas horas. Porque ela realmente é muito perigosa. Mostrar para as crianças, para elas não se aproximar quando vê alguma cobra, né? Susto parecido também passou a Lúcia, auxiliar de limpeza da escola há 3 anos. Ela conta que estava limpando a sala. De repente... Lúcia Tavares, auxiliar de limpeza. Mesas para baixar uma das cadeiras, eu vi uma xuxinha, que como é uma cobra pequena, ela estava bem enroladinha, parecia com uma xuxinha de cabelo. Aí eu, por curiosidade, para pegar, quando eu fui pondo a mão, que quase que eu pego nela, eu vi que era uma cobra e ela levantou a cabecinha, né? Era uma cobra pequena. Era uma jararaca, cobra venenosa, perigosa. Ela também foi resgatada pelos policiais. Repórter Leonardo Ferreira, Planaltina DF. Essas funcionárias passaram, né? Até porque ninguém sai de casa pensando que pode encontrar uma cobra no meio do caminho, ainda mais se for venenosa. Bom, especificamente esse caso é bem delicado porque a escola foi construída bem próximo ao habitat natural dos animais. E ao mesmo tempo é preciso que tenha uma unidade escolar como essa para atender as crianças que moram na zona rural. Nossa reportagem acompanhou a rotina do batalhão da Polícia Militar Ambiental do DF. Quando o telefone toca, o trabalho começa. Polícia Militar Ambiental, boa tarde, Sargento Bispo. Positivo, sou Wesley. Positivo, isso, fazemos sim o resgate. Uma cobra? Positivo. Qual o QTH do senhor, por gentileza? Policiais entram em uma picape. QTH é o endereço da ocorrência. É para lá que vai a equipe com 2 policiais. Estamos em Samambaia, Distrito Federal. A visita inesperada de uma jiboia nesse viveiro de plantas quase matou o Davidson do coração. Como é que foi o susto na hora, cara? Davidson Rodrigues, vendedor. Coisa de outro mundo, eu não esperava o que ia acontecer. Pô, fiquei sem reação, quase que eu morro só de medo. Eu vejo aquela coisa toda enrolada, jogando um bote pra cima de mim e parei. Os policiais chegam, identificam a espécie e logo agem. A jiboia é resgatada em poucos segundos. A gente viu agora aí nas imagens a facilidade que o senhor teve de capturar cobra, né? É rotina, né? Sargento Fernandes, batalhão de Polícia Militar Ambiental DF. Né? Não a autoconfiança, você tem sempre que estar muito precavido, né? Mas a rotina da gente, quando eu cheguei que vi que era uma jiboia, né? E uma jiboia arco-íris, a gente já percebe que é uma serpente tranquila, uma serpente calma, que dá para ser manipulado com mais tranquilidade. Não quer dizer, né, com displicência, não combina com serpente, não combina com animal silvestre nenhum. A jiboia resgatada não é venenosa, mas como qualquer animal silvestre, ao se sentir ameaçada, ataca. E isso pode custar caro. Mesmo não sendo peçonhenta, tem que tomar cuidado com a mordida, né? Porque na boca tem bactérias que às vezes não... Então fez o contato, teve um contato, uma mordida, é bom procurar o centro de saúde, fazer uma asepsia com álcool, com sabão. Né? Ela está apertando a sua mão agora? Está apertando agora. É, né? uma forma de defesa dela. É uma forma de defesa e o ataque, né? Como se diz, o melhor ataque. A melhor defesa é o ataque, então ela está se defendendo e ao mesmo tempo me atacando. O susto passou e Davidson permanece em estado de alerta. Já sabe, encontrou, liga para o batalhão da Polícia Ambiental, Com certeza, é melhor do que deixar ela jogada por aí, se reproduzir mais, eu não aguento mais não. Sequência de imagens de animais atropelados em estradas. No próximo bloco a gente mostra a triste realidade dos animais atropelados nas rodovias e estradas brasileiras. A gente volta já. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro.
Imagem de animal atropelado em um acostamento de estrada. Placa com imagem de um cerco. Ela indica a presença de animais silvestres. BR-020, uma das rodovias que cortam o Distrito Federal. Carros passam em alta velocidade. BR-020 durante o dia. Carros passam com faróis acesos. No acostamento, a carcaça de um animal silvestre, provavelmente um saruê, também conhecido por gambá. Carcaça em avançado estado de decomposição. Quem tem o costume de pegar estradas sabe que é comum encontrar animais mortos pelo caminho. Se a gente for quantificar o prejuízo que isso pode causar à nossa biodiversidade, a notícia é péssima. Um pesquisador da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, revela que, por ano, cerca de 475 milhões de bichos morrem atropelados nas rodovias brasileiras. Repórter Leonardo Ferreira, a estimativa DF. é com base em estudo científico e relatos coletados nos últimos anos. No Distrito Federal, por exemplo, mais de 5.000 animais silvestres foram atropelados em 5 anos. Imagens IBRAM. São dados do Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM. Na maioria dos casos, os bichos não sobreviveram. Com base nesse estudo realizado de uma forma rotineira, foi suficiente para levantar dados para fazer um trabalho de modelagem matemática. E com base na modelagem matemática, foram identificados pontos do Distrito Federal com maior probabilidade de atropelamento. Carros passam por estrada próxima ao rio Pipiripau. Nossa conversa com Almir é no córrego do Pipiripau, em Planaltina, Distrito Federal. Local conhecido pela incidência de atropelamentos de mamíferos. Almir é analista ambiental do IBRAM e também biólogo. Ele explica que nas estradas do DF, as aves são as principais vítimas, representando 70% das mortes de animais. Às vezes os motoristas não têm essa percepção porque os indivíduos são muito pequenos e não são visíveis. Mas, de fato, a mortalidade de aves é explicada justamente pela necessidade de travessia e de voos curtos para acesso, por exemplo, a gramíneas próximas da rodovia. Então, formação de ninho e alimentação próxima das rodovias são características de aves que são muito atropeladas e que foram registradas no Rodofauna. O projeto batizado de Rodofauna foi criado para monitorar os principais pontos de atropelamento. Em trechos mais críticos da rodovia, os analistas do IBRAM sugeriram aos órgãos de trânsito a instalação de sinalização adequada para reduzir a velocidade dos veículos. A ideia é alertar os motoristas sobre a travessia de animais silvestres. Aí você pergunta, beleza, mas isso faz diferença? E como, viu? Para aves em especial, as medidas de mitigações são muito difíceis de ser aplicadas. Nós não temos passagens específicas para aves. O que nós temos normalmente são barreiras que impedem a travessia. A melhor medida para reduzir o atropelamento de ave-fauna, das aves, é realmente a redução da velocidade para que tenha maior possibilidade de travessia dessas aves. Reduzir a velocidade nos pontos que oferecem mais risco aos animais é uma estratégia que poderia ser eficiente se não fosse o vandalismo. Flagramos barreiras eletrônicas quebradas. Infelizmente, nós temos identificado um grave grau de vandalismo, de pessoas que estão depredando, estão destruindo os radares. Então, a informação que nós temos do DR é que esses radares estão sendo feitas manutenções quase que semanais e mesmo assim está ocorrendo depredação. A BR-020, conhecida pelo grande número de acidentes e atropelamentos de animais silvestres, foi duplicada recentemente em uma área de proteção ambiental. Como forma de compensar o impacto causado, o licenciamento exigia a construção de uma passagem subterrânea para os animais. Imagem da passagem subterrânea. A novidade deve ser inaugurada nos próximos dias. Ainda falta colocar uma cerca que vai direcionar os bichos para o túnel. Esse modelo é indicado para a travessia de animais como o cachorro do mato, tamanduá-bandeira e lobo-guará. Rodrigo Santos, analista ambiental sabe e que ele branco. tem que passar por aqui. Então a gente precisa mostrar para ele, ou pelo menos impedir que ele vá até a pista, né? Por isso que a gente coloca a cerca, para que ele, né, na hora que ele bater na cerca, ele tem que ir para algum lugar. Ou ele vai para um lado ou para o outro, de forma que ele consiga chegar até a passagem construída. E aí a ideia é que essa cerca seja o mais longo possível para evitar que ele chegue na estrada, né? Rodrigo é um estudioso da biodiversidade do Cerrado. Pergunta a ele por que os animais tendem a fazer a travessia da rodovia. Normalmente os animais estão em busca de alimento, de parceiros,
E o que a gente notou, né, ao longo do nosso projeto foi que esses períodos em que ele está em busca de recursos, em busca de parceiros para reprodução, é justamente no período de chuva, né, que aumenta esses deslocamentos. Então, normalmente, nesses períodos, a gente tem esses maiores deslocamentos e maior chance de atropelamento, né? As cercas que ainda serão instaladas terão no mínimo 500 metros de extensão nos dois lados da passagem subterrânea. Uma outra passagem como essa deve ser construída a 10 quilômetros daqui. A estrutura metálica é cheia de substrato para aproximar os animais ao ambiente natural deles. Em breve, armadilhas fotográficas serão instaladas na entrada da passagem e isso deve ajudar a monitorar melhor as espécies. Tem uma ideia da quantidade, porcentagem que vocês esperam reduzir aí o número de atropelamentos ou é cedo para falar isso? Olha, eu diria que é cedo, mas para a gente ter essa resposta a gente precisa monitorar. Então o primeiro passo é a gente colocar algumas câmeras no interior dessa passagem para saber se ela está sendo efetiva, né? Essa mensuração demora um pouco, né? Que até o animal se habituar que existe uma passagem, que existe uma possibilidade de passagem. Então, assim, é um pouco cedo, eu não tenho tanta certeza de te dizer se vai ser 50, 60, né? Eu espero que seja o máximo possível. Imagem da BR-020. Lembra que agora há pouco falamos que a maioria dos animais atropelados nas rodovias do Distrito Federal morre? Pois é, os que sobrevivem precisam de cuidados emergenciais para curar os ferimentos. O Hospital Veterinário da Universidade de Brasília recebe parte dos feridos. Somos recebidos pela Líria, médica veterinária da universidade. Ela explica que o hospital recebe animais resgatados, apreendidos ou de entrega voluntária. Quando chega aqui, a gente faz toda a avaliação física do animal, solicita exames complementares, laboratoriais, radiografia, ultrassonografia, faz toda a avaliação dele e fecha o diagnóstico e faz o tratamento. Veado come grama. Hoje o hospital atende e abriga 30 animais. Tem veado, cobra, cachorro do mato. Aves são maioria. Os pacientes que se recuperarem com maior rapidez poderão voltar para a floresta. É dividido por espécies, idade, a gente recebe muitos filhotes também para cuidados parentais, alimentação, questão também de aquecer esses filhotes até eles conseguirem fazer uma termorregulação eficiente. Quando terminam o tratamento, os animais ficam sob a responsabilidade do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres do IBAMA. O órgão é quem decide o destino de cada bicho. Se for animal que já vinha de cativeiro ou se é um animal que ficou muito tempo aqui e ele perdeu todo aquele instinto de retornar imediatamente para a soltura no meio ambiente, eles vão para o projeto de reintrodução, de reabilitação, né, na verdade, para depois soltura, ou senão eles vão para algum mantenedouro, né, onde eles vão receber um tratamento, eles ficam mais ou menos no cativeiro, só que é um cativeiro amplo. Líria conta com a ajuda de estudantes e residentes da Universidade de Brasília para prestar o atendimento clínico necessário. Ela explica que cada animal carrega uma história, muitas vezes desafiadora, como esse cágado. Tudo indica que tenha sido um atropelamento pelo tipo de fratura, né? Então ele chegou, foi feito antibiótico nele, analgesia para retirada de dor e os meninos iniciaram aqui a reconstrução, porque isso aqui na verdade é uma fratura óssea, né? O casco dele é formado por ossos, então iniciaram já uma reparação dessa fratura, utilizando resina, autopolimerizável e lacre. 2 araras e um poleiro. No próximo bloco, Bob de Souza mostra que parte dos animais apreendidos pela Polícia Militar, ou IBAMA, costuma ser tratada no Zoológico de Brasília. A gente volta já. Fundo azul, animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul, animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vem! Vem cá, menino! Vem! Cachorro do mato brinca na cerca. Olhando assim, dá para sentir certa intimidade do tratador com esse casal de cachorros do mato. Pois é, os dois foram resgatados há alguns anos e hoje estão praticamente domesticados. O macho esbanja simpatia, mas a fêmea é de pouca conversa. O atendimento na cerca é feito só pelo marido, com quem ela já teve uma ninhada. Os filhotes foram soltos na natureza. Os pais ficaram, porque dificilmente teriam a mesma disposição para caçar
e tocar a vida na floresta. No quintal do Hospital Veterinário do Jardim Zoológico de Brasília, tudo funciona bem e ainda dá tempo para uma socialização com as visitas. Que tipo de inibição, vamos dizer assim, instintiva, o animal sofre quando ele fica muito perto do ser humano? O que ele perde? Rodrigo Santos, analista ambiental animal e branco. silvestre, a gente sabe que ele tem 2 pontos. É o ponto de fuga ou de ataque, né? Então ele perdeu esse ponto. Ele não ataca e ele também não foge. Então quando o ser humano chega para ou alimentar ou para tratar dele, ele vai vir para cima porque ele vai receber uma recompensa, ou um carinho, ou uma alimentação, ou alguma outra coisa que vai fazer o bem para ele. Se ele for solto assim, no ambiente natural, ele pode ser uma presa fácil. Pode ser uma presa fácil tanto para o predador dele e até para o ser humano que vai querer, às vezes, dependendo do local que for solto, infelizmente no Brasil ainda tem muita gente que caça esses animais. Mas quem chega pelo resgate sempre traz um problema de saúde. O médico sabe que a rotina muitas vezes é de emergência. Como já vimos no programa, os bichos chegam até aqui trazidos por militares do Batalhão Florestal ou por técnicos do Centro de Triagem de Animais Silvestres. Que tipo de animal normalmente vem para cá? Então, a gente tem no Cerrado em si, a gente tem uma grande população de tamanduá, de lobo-guará, de cachorro do mato, saruê, que é muito comum, mas a gente tem aves, répteis que sempre está chegando no hospital veterinário. Nesse recinto tem macacos que é do plantel e tem macacos que vieram de fora, tanto de apreensão, né, ou de entrega pelos setas. Os macacos vivem em harmonia, pulam, fazem barulho. Eles são bem diferentes do lobo-guará, que foi resgatado há algum tempo e teve uma lesão na orelha. Esse lobo é um tipo solitário, é um instinto natural. Nosso cinegrafista entra no espaço dele com a ajuda do tratador. Esse lobo-guará ele tem um histórico que ele teve um tiro, né? Ele foi por tiro e ele foi resgatado, ele já está no zoológico já faz 10 anos já. E aí virou do plantel e é um dos animais que são xodós aqui do zoológico. Tem algumas araras aqui que tiveram sérios problemas de saúde. Certo. E aí você acabou, fizeram o tratamento e elas estão sobrevivendo aqui, tá certo? Essas araras elas vieram dos setas, né, que elas vão passar por uma educação ambiental para a sociedade. A advogada Lucília Álvares critica o fato de a Lei de Crimes Ambientais não tipificar o tráfico de animais. Isso quer dizer, na prática, que essa atividade ilegal não leva ninguém para a cadeia. Lucília Álvares, advogada. Por não ter advogada. uma pena que seja dura, as pessoas acabam cometendo esse crime diversas vezes. Elas não são punidas, não são presas, não pagam as multas. E como é um comércio muito lucrativo, as pessoas preferem passar por esses procedimentos do que parar de traficar os animais. De volta ao Hospital do Zoológico de Brasília, descobrimos que todos os animais que são trazidos para cá passam por um rigoroso exame inicial. Alguns chegam bastante feridos. Nós falamos agora há pouquinho Bob de com Souza, o Nicolas. Brasília DF. Ele estava comentando com a gente sobre algumas araras que vieram para o hospital aqui do Zoológico de Brasília, bastante feridas, as asas machucadas, as membranas, as penas. Ô Nicolas, qual é o estado delas agora? Então, essas araras já passaram por todos os tratamentos devidos aqui no hospital veterinário. Então, elas só estão esperando o próximo passo, que é poder entrar em um recinto aqui no Zoológico de Brasília. E o que vai ser o passo delas? Elas vão participar de um recinto aberto aqui no Zoológico. Então, esse recinto vai ser onde a população pode chegar mais perto, onde para conhecer um pouco mais sobre a espécie e ainda saber por que elas vieram. Como elas tiveram as asas cortadas, vieram bem machucadas devido a esse problema de apreensão de animais silvestres, então elas tiveram esse cuidado. Então é interessante a gente mostrar para o público que vem para o zoológico o que esses animais tiveram e a forma que eles estão sendo tratados agora aqui no zoológico. A questão dessas araras é bastante emblemática porque elas representam os bichos que são machucados no seu habitat e aqui tem a chance de ganhar uma segunda vida. Tamanduá caminha. Bem, até agora vimos vários animais simpáticos que vivem em harmonia no zoológico. Agora vamos reforçar um pouco a adrenalina. Imagem focada em uma serpente. Você tem medo de serpentes? Serpente se ergue e mostra a língua. Tá vendo aquelas duas cobras ali dentro? São cobras da Índia. Uma mais rajada e outra mais clara. Dá um pouco de medo, né?
Mas não se preocupe não, que elas não têm veneno, não são peçonhentas. Se você quiser ficar com medo mesmo de veneno, é só olhar bem para essa caixa aqui, ó. Olha o tamanho dessa cobra. Ela é minúscula. É a menor jararaca que se pode ter na natureza. E aqui dentro do Zoológico de Brasília está sendo feito um trabalho especial para entender como que essa espécie se reproduz e tudo mais que ela pode fazer na natureza. O responsável por essa serpente é o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, qual é a importância desse bichinho para o seu estudo aqui dentro do zoológico hoje? Carlos Eduardo Nóbrega, diretor de répteis e artrópodes do ODF. Por ser um animal muito especial, muito de difícil acesso, muito difícil de encontrar no ambiente do cerrado onde ele habita. Ele existe em outros zoológicos, não? Não, só existe aqui no Zoológico de Brasília. Só existe aqui em Brasília? No Zoo de Brasília. E como esse animal só tem no Zoo de Brasília, a gente aproveita para estar identificando melhor os comportamentos dessa espécie em cativeiro, que são comportamentos que provavelmente eles vão replicar para a vida livre, e em contrapartida a gente ganha em estudo e em exemplares para estar reproduzindo e mantendo essa espécie, tanto em cativeiro quanto em vida livre. Assim a gente evita de possivelmente no futuro esses animais entrarem na lista de espécies ameaçadas de extinção. São animais raros, mas como ele disse, não estão extintos. Mas tem a questão do veneno. Fala da picada desse bicho. É um animal que tem uma peçonha que é agressiva ao ser humano e que está sendo estudado ainda mais a fundo para saber todos os efeitos que esse animal tem no corpo humano. É o veneno mais forte que tem? É um dos mais. Um dos mais. Um dos mais. Então é um animal que ao picar a presa vai gerar hemorragia e possível necrose da área afetada. Então, cerca de 2 a 2 horas e meia, quem for picado, aconselho aí o mais rápido possível para o Agarran, que é o hospital de referência para atendimento desses animais. Da picada desses animais. Isso se for aqui em Brasília, porque se for no resto do país, o melhor é ser encaminhado para um hospital público. Olha o nominho dela, você viu, né? Cotiarinha. Bichinho pequeno e bravo. Cotiarinha olha para a câmera, mostra a língua várias vezes. Você viu, mesmo sendo peçonhento, o bicho silvestre tem um lugar garantido na natureza. E nós temos obrigação legal de mantê-lo vivo. Imagem de serpente entre as folhas. Lobo-guará caminha pelo mato. E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima! Créditos: produção Marcela Luiza, reportagem Bob de Souza e Leonardo Ferreira, edição de texto Bob de Souza, cinegrafia Lúcio Ribeiro e Paulo Dutra, assistência técnica Josenildo Júnior e Juvenal Alves, edição de pós-produção Guilherme Oliveira, videografismo Leonardo Veloso, núcleo de programação Rosa Wazen, núcleo técnico Fábio Guedes, núcleo de produção de programas Soraya Fonseca, supervisão Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social STF, audiodescrição Visuáudio, narração e roteiro Kainan Leão, realização TV Justiça 2019.